Olá, prazer. Meu nome é Carla Gulo e nós estamos aqui no primeiro encontro de departamentos de cardiologia da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a SBC, para uma conversa sobre envelhecimento saudável. Essa conversa dá início a uma campanha para estimular esse envelhecimento saudável e se chama Se Você é 50 a mais, Cuide-se Mais. Essa conversa é uma iniciativa da GSK com o apoio da SBC e do DECAG. Estamos aqui com o Dr. Carlos Miranda, membro do Conselho Administrativo da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Tudo bem, Dr. Carlos? Tudo bem, Cá. Dr. Carlos, para começar, os bons hábitos, como exercício físico e boa alimentação, previnem doenças cardiovasculares. Sem dúvida nenhuma, né, Cá? A adesão a uns hábitos de vida saudáveis, como exercício físico, alimentação saudável, uma convivência social saudável, não fumar, não beber, são hábitos que fazem e que têm sim, que fazem com que o envelhecimento seja saudável e que tem um impacto muito positivo na redução de risco das doenças cardiovasculares. E existem algumas novidades, por exemplo, você falou esses hábitos saudáveis, existe alguma novidade que diz assim, você não precisa fazer exercício todos os dias, ou isso, aquilo, o que se tem de novidade, o que os estudos estão mostrando nessa prevenção? Sim, em relação ao exercício físico, o que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde é que se faça pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana. É claro que se a gente falou que com o envelhecimento há um aumento de risco cardiovascular, muitas das vezes é importante que, se a gente for iniciar um exercício físico, que passe por uma avaliação médica para que a gente tenha uma orientação adequada. Mas seria esses 150 minutos por semana. E outra coisa que você chamou muita atenção, muito importante que você trouxe, o que a gente tem de novidade? Eu acho que a novidade é isso. A questão do envelhecimento saudável nas nossas relações sociais, a importância das relações sociais saudáveis, né? Isso tem um impacto positivo no envelhecimento saudável. Que é a saúde mental também, né? Sem dúvida nenhuma, cada vez mais, né, a saúde mental, né, a resiliência aí aparecendo como fatores de proteção de risco cardiovascular. E doutor, tanto homem quanto mulheres estão envelhecendo mais. As mulheres, sabe-se que depois da menopausa, elas ficam em pé de igualdade com o homem nos riscos cardiovasculares. Isso é fato? E se sim, como elas podem se prevenir mais? Sim, né? O que a gente tem, isso que você falou é fato, né? Há um aumento de risco cardiovascular após a menopausa, há um aumento do risco da mulher por aumento dos fatores de risco. Então, é fundamental que haja esse reconhecimento e que a mulher procure essas orientações médicas em relação aos fatores de risco, principalmente há uma mudança do perfil lipídico, né? Quer dizer, há um aumento do mau colesterol depois da menopausa. Então, essas orientações, a adesão e o acompanhamento, né, é muito importante. E outra coisa seria a adesão ao tratamento, porque muitas vezes, para aquela mulher que não havia sido prescrito medicação em algum momento, pode ser que nesse momento ela necessite de tratamento farmacológico, além da mudança do estilo de vida. E existem sintomas que nos alertam que estamos com problemas. Sim, isso é importante, né? Às vezes, a gente sabe que dentre as doenças cardiovasculares, a doença arterial coronariana, né, o infarto, é o principal, junto com o AVC, são as principais causas de mortalidade, né, o AVC, o acidente vascular cerebral, ou popularmente conhecido como derrame.
Então, o que a gente sabe é que, às vezes, os sintomas nas mulheres são um pouco mais atípicos. E, além disso, muitas vezes, e aí é uma questão do profissional de saúde, ele não é tão valorizado. Então, isso muitas vezes retarda o atendimento dessa mulher com doença cardiovascular, principalmente em relação ao infarto. Mas os sintomas são, geralmente, os sintomas clássicos são a dor no peito, é o cansaço excessivo, é uma diminuição da capacidade física, da tolerância ao exercício físico. Lembrando que uma das coisas também importantes nas doenças cardiovasculares é a questão genética. Então, se essa mulher já tem uma história familiar, ela deve estar mais atenta nessa fase da menopausa. Sem dúvida, e também tomar cuidado com a obesidade, porque também na menopausa há uma tendência maior a engordar, né? Sem dúvida, né? Exatamente essa variação hormonal, ela traz todas essas alterações. Entre uma delas, né, nós já falamos aqui da questão do perfil lipídico, é um ganho de peso que a mulher apresenta nessa fase de vida. Certo. E, doutor, uma pessoa que já sofreu um infarto, um AVC, a gente fala aqui de prevenção também bastante nesse envelhecimento saudável. E a vacinação é uma questão importante. Essa pessoa que já sofreu esse problema, ela pode se vacinar? Sem dúvida nenhuma, né? É importante. A gente hoje sabe que para esse envelhecimento saudável, assim como para uma infância saudável, a imunização é fundamental. Então, procure, né, cobrar a população cada vez mais participando ativamente do seu tratamento, do seu médico, qual tipo de vacina que você deve tomar, né, e de que maneira deve ser administrada, porque existe esse cartão vacinal do idoso que cada vez mais a gente vê sendo agregadas novas vacinas que são eficazes e seguras. Então isso é muito importante que seja falado, e esse paciente que você apresentou, que já teve um evento, a gente sabe que dependendo do tipo de infecção que esse paciente tiver, nós temos vacina aí para prevenção de vários tipos de infecções, essa infecção nesse tipo de paciente ela pode ser mais grave do que naquele que não teve nem infarto nem AVC, ou seja, é a população que pode ter um benefício maior. Tá certo, doutor. Mais alguma coisa que você gostaria de apontar? Não, eu gostaria de chamar a atenção, né, dentre os fatores de risco, nós falamos aqui muito sobre infarto, AVC, né, a hipertensão arterial é um principal fator de risco. Então é importante, né, nós termos essa orientação e passamos isso para os nossos pacientes, do acompanhamento, da avaliação periódica da pressão arterial, porque muitas vezes a hipertensão é um fator de risco assintomático. Então, independente da presença de sintomas, se você tem mais de 50 anos, procure seu médico, faça um acompanhamento periódico a fim de prevenir essas doenças. Tá certo, doutor Carlos Miranda, muito obrigada pela conversa e muito obrigada a todos pela atenção. Obrigada.